o monstro que morava ao lado. Imagine descobrir que seu vizinho tranquilo, solitário e até simpático escondia um segredo horrível por trás da porta do apartamento 213. Um segredo feito de ossos, cheiro de decomposição e histórias que desafiam qualquer lógica humana. Esse é Jeffrey Dahmer. Conhecido como o canibal de Milwaukee, ele chocou o mundo não só pelos crimes brutais, mas pelo modo frio, meticuloso e silencioso com que os cometeu. Neste vídeo, vamos além do sensacionalismo. Vamos mergulhar em detalhes pouco explorados, revelar aspectos psicológicos e sociais e, acima de tudo, entender como esse monstro passou despercebido por tanto tempo. A infância de um predador. Fragmentos de um passado sombrio. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 1960 em Milwaukee, Wisconsin. Desde cedo, sua vida foi marcada por uma sucessão de rupturas. Filho de um casal em conflito constante, Dahmer cresceu num ambiente onde brigas e afastamento emocional eram rotina. Seu pai, Lionel, era químico, metódico, ausente. Sua mãe, Joyce, sofria com crises nervosas e tomava medicamentos com frequência. Na infância, Jeffrey era descrito como um menino tímido e introspectivo. Mas algo nele chamava a atenção. A fascinação precoce por animais mortos. Enquanto outras crianças colecionavam figurinhas, Dahmer recolhia carcaças na estrada, dissecava pequenos corpos e estudava seus órgãos. Ele dizia que queria entender como eles funcionavam. Para os pais era apenas curiosidade científica. Para psicólogos modernos, já era um sinal de alerta gritante. Além disso, Dahmer começou a demonstrar dificuldades de socialização. Tinha poucos amigos, evitava contato visual e aos poucos se isolava. Na adolescência, o comportamento ficou ainda mais estranho. Começou a desenvolver fantasias violentas e obsessivas, principalmente relacionadas ao controle sobre o corpo de outros homens. Sentia-se atraído por eles, mas ao mesmo tempo incapaz de lidar com a própria sexualidade, num ambiente familiar conservador e desestruturado. O álcool entrou cedo em sua vida. Aos 14 anos, já bebia regularmente, inclusive durante o horário escolar. O vício virou uma forma de calar os pensamentos obsessivos, mas nunca os eliminou. Com o tempo, o garoto silencioso de Ohio se transformaria em um adulto à deriva, sem identidade, sem propósito, e com uma escuridão crescendo por dentro. Uma escuridão que logo deixaria de ser apenas interna. O primeiro crime. O estopim da escuridão. Era junho de 1978. Jeffrey Dahmer tinha 18 anos, recém-formado no ensino médio. Os pais haviam se separado. A casa estava vazia e ele sozinho. Foi nesse cenário de abandono e liberdade perigosa que ele cometeu seu primeiro assassinato. Stephen Hicks, um jovem de 18 anos, caminhava à beira da estrada indo para um show. Dahmer parou o carro e ofereceu carona. Os dois foram até a casa dele, beberam, conversaram. Quando Hicks tentou ir embora, algo se acendeu em Dahmer. Um impulso incontrolável. Um medo do abandono, da solidão. Ele o atingiu com um haltere. Depois o estrangulou. Foi assim que começou. Não com raiva, mas com pânico. Um desejo de manter o outro ali, de não ser deixado. Depois, sem saber o que fazer, Dahmer desmembrou o corpo, dissolveu partes em ácido e enterrou os restos no quintal. Mais tarde, desenterrou, esmagou ossos, espalhou fragmentos. Esse primeiro crime foi uma combinação de impulsividade e oportunidade. Mas ele não matou de novo por quase uma década. O que não significa que ficou limpo. Pelo contrário, os pensamentos só se intensificaram. Durante os anos seguintes, Dahmer tentou se encaixar. Cursou brevemente a universidade, alistou-se, no exército trabalhou em fábricas. Mas em cada etapa algo ruía. Era como se ele estivesse sempre prestes a perder o controle. E então, depois de anos mergulhado em isolamento, álcool e fantasias cada vez mais sombrias, ele decidiu que não ia mais resistir. Esse foi o verdadeiro ponto de ruptura. O retorno ao assassinato viria em 1987. Mas a partir dali, não haveria mais pausas. Seria o início de uma sequência de horrores,
meticulosa, ritualística, insana. E ninguém parecia notar. A escalada. Uma mente em colapso. O ano era 1987. Jeffrey Dahmer havia se mudado para viver com a avó, em West Allis, Wisconsin. Foi nesse novo cenário doméstico aparentemente tranquilo que ele cometeu seu segundo assassinato, 9 anos após o primeiro. Steven Tuomi foi a vítima. Dahmer o conheceu em um bar gay e o levou até um quarto de hotel. O que aconteceu ali permanece nebuloso até para o próprio Dahmer, que alegou ter acordado com o corpo ao lado espancado até a morte. O surto de violência havia se instalado de vez. Ele comprou uma mala, levou o cadáver para a casa da avó e iniciou um ritual que se tornaria padrão: desmembramento, dissolução e ocultação. A partir daí, os crimes começaram a se repetir e a se sofisticar. Ele buscava vítimas em bares, saunas e até em frente à sua própria porta. Todas tinham algo em comum: juventude, vulnerabilidade e muitas vezes a promessa de dinheiro ou sexo. Dahmer desenvolveu um padrão. Drogava os rapazes com soníferos misturados em bebidas e, quando estavam inconscientes, os matava. Em alguns casos, dormia com os corpos por dias. Em outros, tirava fotos dos cadáveres em poses cuidadosamente montadas. A obsessão pelo controle crescia. Dahmer queria mais do que companhia. Queria submissão total, a ponto de tentar criar zumbis vivos, injetando ácido nos cérebros de vítimas ainda vivas. Um experimento grotesco, digno de ficção científica, mas real. A casa da avó começou a exalar odores suspeitos. Ela reclamava. Ele se mudou para um apartamento só dele, em Milwaukee. E foi nesse novo lar que os horrores atingiriam o ápice. Sem limites, sem ninguém para observar. Sem freios morais. O monstro, enfim, estava solto. O apartamento dos horrores, o reino secreto de Dahmer. Em 1990, Jeffrey Dahmer se muda para o apartamento 213, no Oxford Apartments, em Milwaukee. Um lugar comum à primeira vista, mas que logo se tornaria um dos endereços mais infames da história criminal dos Estados Unidos. Ali, Dahmer encontrou o isolamento perfeito. Sem a supervisão da avó, sem perguntas incômodas, ele teve liberdade total para agir. E agiu. Foi nesse apartamento que cometeu a maior parte dos assassinatos, um total de 12 em apenas 2 anos. O ambiente era meticulosamente preparado para capturar e manter vítimas. No congelador, partes humanas embrulhadas. No armário, caixas com ossos. No quarto, um tambor industrial com restos em decomposição. E na parede, fotos polaroides das vítimas em diferentes estágios de mutilação. O cheiro do apartamento era descrito por vizinhos como quente e metálico. Um odor de morte constante, disfarçado com incenso e promessas de concertos no encanamento. Alguns chegaram a reclamar, mas Dahmer sempre tinha uma explicação convincente. A polícia chegou a entrar no apartamento em pelo menos uma ocasião, após um dos episódios mais perturbadores do caso. Conerak Sinta-Somphone, um garoto de 14 anos, conseguiu escapar. Foi encontrado nu e desorientado por vizinhos, mas Dahmer os convenceu, e aos policiais, de que era apenas um namorado embriagado. Os agentes o devolveram a Dahmer. Horas depois, ele foi assassinado. Era um teatro de horrores com roteiro bem ensaiado. E mesmo quando as pistas estavam expostas, o monstro continuava a escapar. Mas tudo tem um limite. E em breve, a sorte de Dahmer chegaria ao fim. Bastava uma falha, um erro, e ele veio da forma mais inesperada. A última vítima, o erro que revelou tudo. Era 22 de julho de 1991, quando Jeffrey Dahmer cometeu o erro que colocaria fim à sua sequência de crimes. Nesse dia, ele abordou um homem chamado Tracy Edwards em um shopping e o convidou para ir até seu apartamento sob o pretexto de beber e tirar algumas fotos. Edwards, de 32 anos, aceitou. Assim que chegou ao apartamento, o clima mudou. O cheiro
Era forte, a decoração bizarra. Incensos queimavam e na televisão um filme de exorcismo rodava. Em poucos minutos, Dahmer algemou um dos pulsos de Edwards. Quando tentou prender o outro, Tracy reagiu. O jogo psicológico começou. Entre ameaças e tentativas de acalmar a vítima, Dahmer tentava ganhar tempo. Mas Edwards manteve a frieza, conversou, observou o espaço e, na primeira chance, fugiu correndo para a rua, ainda algemado. Encontrou uma viatura policial e levou os agentes até o apartamento. O que encontraram ali chocou até os mais experientes. Fotos polaroides com corpos desmembrados, cabeças humanas na geladeira, um tambor azul com carne dissolvida em ácido, ossos, ferramentas, um altar macabro em construção, onde Dahmer pretendia montar um santuário com as partes de suas vítimas. Era o fim. Não havia mais como negar, esconder ou justificar. Na delegacia, Dahmer confessou tudo com uma calma perturbadora. Listou os crimes, descreveu os métodos, falou das motivações. Segundo os policiais, parecia até aliviado. Esse erro, essa fuga de um único homem, derrubou um castelo de horrores construído ao longo de mais de uma década e expôs ao mundo um caso que mudaria a forma como entendemos a mente criminosa. Mas o que aconteceria com Jeffrey Dahmer? A partir dali, como a justiça lidaria com tamanha monstruosidade? Julgamento e condenação. O enigma no banco dos réus. Quando as confissões de Dahmer vieram à tona, o país inteiro ficou em choque. Os detalhes eram tão absurdos que muitos se perguntavam: ele era um monstro ou apenas um doente mental? Essa seria a questão central no julgamento que se aproximava. O processo começou em janeiro de 1992, em Milwaukee. Dahmer foi acusado de 15 assassinatos. Embora tenha confessado 17, 2 dos casos não tinham provas suficientes. A promotoria deixou claro desde o início: ele sabia o que fazia. Era frio, meticuloso e agia com total consciência. A defesa, por outro lado, apostava em insanidade. Psiquiatras foram convocados para atestar distúrbios profundos. Falou-se em esquizofrenia, transtornos de personalidade, necrofilia compulsiva. Os especialistas tentaram traçar o perfil de alguém que, ao que tudo indicava, era incapaz de sentir empatia, mas extremamente capaz de planejar cada passo. O júri ouviu os depoimentos com incredulidade. As descrições gráficas, os relatos dos investigadores, as confissões gravadas, tudo parecia saído de um pesadelo. No fim, a decisão veio clara. Jeffrey Dahmer era culpado. E mentalmente, são. Em fevereiro de 1992, ele foi condenado a 15 penas de prisão perpétua, somando mais de 900 anos de reclusão. O juiz declarou que nenhuma punição seria proporcional ao que Dahmer causou, mas que a sociedade precisava de um símbolo de justiça. O assassino foi enviado à penitenciária de Columbia, no estado de Wisconsin. Longe das câmeras, longe das manchetes, ele começaria uma nova vida. A de prisioneiro número 1777252. Mas o destino de Dahmer ainda reservaria um capítulo final e sangrento. O fim na prisão, justiça ou vingança. Jeffrey Dahmer chegou ao sistema prisional em 1992 como um dos criminosos mais infames da história americana. Apesar da brutalidade de seus crimes, ele parecia tranquilo, até mesmo resignado com sua nova realidade. Chegou a dizer que merecia morrer pelo que havia feito. Na prisão, Dahmer passou os primeiros meses isolado por questões de segurança. Mas em 1994, por decisão dele próprio, foi transferido para o convívio com outros detentos. Essa escolha levantou suspeitas. Estaria buscando redenção? Ou carregava uma pulsão de autodestruição? Ele começou a frequentar cultos religiosos, foi batizado na prisão e, segundo relatos, demonstrava remorso. Mas muitos achavam aquilo apenas mais uma de suas manipulações. Entre os presos, sua presença causava revolta. Não só por seus crimes, mas pela forma como Dahmer os abordava. Alguns diziam que ele fazia piadas com as mortes, zombava dos guardas e usava o humor como escudo. Foi em 28 de novembro de 1994
que a história chegou ao fim. Naquele dia, Dahmer foi designado para tarefas de limpeza com mais 2 detentos, Jesse Anderson e Christopher Scarver. Poucos minutos depois, Scarver atacou ambos com uma barra de ferro retirada da academia da prisão. Dahmer foi atingido na cabeça e declarado morto pouco depois. Scarver declarou que agiu porque Deus o mandou. Também afirmou que Dahmer não mostrava arrependimento algum. Para muitos foi um ato de justiça poética. Para outros, apenas mais um capítulo brutal em uma saga de horrores. Assim, sem julgamento, sem tribunal, Jeffrey Dahmer encontrou um fim sangrento. Não muito diferente do que causou a tantas vítimas, mas mesmo após sua morte, seu legado continuaria a reverberar sobre o espaço que lhes foi negado em vida e muitas vezes na narrativa posterior. Dar voz às vítimas é mais do que uma homenagem, é uma forma de resistir à espetacularização da violência. É lembrar que cada uma dessas pessoas existiu de verdade, que foram amadas, que importavam. Encerrar essa história é também um ato de respeito, de lembrança, de compromisso com a verdade. Porque no fim das contas, o verdadeiro horror não está no assassino em si, mas no silêncio que muitas vezes encobre as vítimas. E esse silêncio hoje precisa ser quebrado. Mais que um nome, uma ferida aberta, Jeffrey Dahmer, um nome que virou sinônimo de horror, mistério e perversão. Mas ao longo desta jornada, talvez a pergunta mais importante que fica não seja como, nem porquê, mas sim, o que faremos com essa história agora? True crime não deve existir apenas para alimentar a curiosidade mórbida, mas para provocar reflexão, para lembrar que, por trás de cada manchete, existe um sistema que falhou, existe dor real, e existe um alerta que não pode ser ignorado. Dahmer foi um sintoma de preconceito racial, negligência institucional, desigualdade social e da incapacidade de enxergar os sinais do mal quando ele veste um rosto aparentemente comum. A história que você acabou de ouvir não é apenas sobre um assassino. É sobre o que acontece quando deixamos de olhar com atenção, quando ignoramos vozes que gritam por ajuda, quando banalizamos a humanidade das vítimas. Se este vídeo trouxe algo novo para você, um fato, uma perspectiva ou uma emoção, compartilhe. Converse sobre isso. Questione. Porque o passado só se torna útil quando serve para iluminar o presente. E as vozes silenciadas só descansam quando alguém decide escutá-las. Se você gostou dessa história, desse lembrete dos riscos à nossa volta e quer conhecer mais desse tipo de assunto, deixe seu like e siga nosso canal. Até a próxima em Crimes e Mistérios.